Fala pessoal, vamos começar mais itens aqui da UNB, bora acabar com essa prova. Então, ele fala assim: o filme Passageiros, Passengers, em inglês fraco aqui, de 2016, retrata uma história de ficção em que a nave espacial transporta 5.000 passageiros da Terra para um planeta distante em uma viagem com duração prevista de 120 anos. Viagem com duração prevista de 120 anos. Os passageiros são colocados em cápsulas para hibernação, mas devido ao mau funcionamento de uma das cápsulas, um deles acorda 90 anos antes do previsto. E ao perceber o problema, envia imediatamente uma mensagem para a Terra. A mensagem, apesar de viajar na velocidade da luz, leva 19 anos para chegar à Terra. Se no filme Passageiros a nave estiver viajando com velocidade próxima à da luz, algumas medidas apresentadas no filme seriam alteradas. Nesse caso, as coordenadas e o tempo tomados na referência na Terra, OX', e no sistema de referência da nave, OX, seriam relacionados como a seguir, segundo a teoria da relatividade espacial. Nessas expressões, ele dá aqui, V é a velocidade relativa entre a nave e a Terra, e C é a velocidade da luz. A partir dessas informações, julgue os itens seguintes. Então, ele fala assim, 122. O tempo na mecânica newtoniana é absoluto, ou seja, independe do estado de movimento do observador ou do observado. Esse item está certo. Na mecânica clássica, a gente tem a descrição com precisão de movimentos do cotidiano. Então, a gente tem na mecânica clássica, os movimentos do cotidiano. Então, a gente trata as medidas de espaço e de tempo como absolutas. Então, essa é a mecânica newtoniana, né? Também conhecida como mecânica clássica. Então, primeiro item está certo. Esse item 123, eu não vou fazer ele porque ele foi anulado pelo Sebrasp. E eu não quero me meter nessas tretas. Se for anulado, a gente deixa quieto, né? De acordo com a teoria da relatividade espacial, para o observador na Terra, o tempo passaria mais lentamente. O tempo passaria mais lentamente na nave, mas para o observador para o observador na Terra, o tempo passaria mais lentamente na nave. E para o observador na nave, o tempo passaria mais rapidamente. Então, isso aqui está errado. Esse item está errado. Por quê? Porque aqui a gente tem um conceito
de dilatação do tempo. Dilatação do tempo. E o que ele nos diz? Quando... Deixa eu mudar de cor aqui. Quando um objeto movimenta-se com velocidade v, né? Comparável ou próxima, comparável à da luz, que é c, o tempo passa mais lentamente. O tempo passará mais lentamente para ele. Ou seja, o tempo passa mais devagar para quem está em movimento. Ou seja, o tempo passaria mais devagar para quem estava na nave, né? E não mais rapidamente, como ele falou aqui, ele inverteu. E de fato é um item difícil assim de você ter essa percepção, até porque esse assunto de física moderna não é tão simples, né? Não é tão abordado no ensino médio convencional. Mas enfim, conforme a teoria da relatividade especial, os intervalos espaciais, quando medidos em diferentes sistemas de observação, podem diferir. Esse item aqui está certo. E ele é um bom item porque ele serve quase que de resumo do que é a teoria da relatividade espacial. Então ele está perfeito aqui, esse item. A teoria da relatividade espacial é assim chamada por não adotar nenhuma grandeza considerada absoluta. E esse item aqui, ele está equivocado, ele está errado. Por quê? Porque ele tem alguns postulados e um deles, ele tem dois na verdade, mas o principal deles é a velocidade da luz, no vácuo é constante. Ou seja, isso aqui nos diz que é uma grandeza absoluta. Ou seja, esse item está errado. Considere que a nave se desloca em linha reta com velocidade constante. Nesse caso, a velocidade da nave espacial será inferior a 2/3. Bora analisar. Aqui, a gente tem o seguinte. Ele nos diz que a viagem tinha previsão para 120 anos. Então, a previsão, vou colocar aqui, previsão 120 anos. Ele acordou 90 anos antes. Ou seja, passou-se
30 anos. Beleza? Então, ele envia uma mensagem que viaja na velocidade da luz, e essa mensagem demorou, vou colocar velocidade, tempo da mensagem na c, né, que é a velocidade da luz, 19 anos. Ou seja, o que que a gente sabe? Ele falou que a velocidade era constante, né? Então, a gente tem a ideia do ΔS sobre o ΔT, igual a velocidade. Eu vou colocar aqui V1 e aqui... só vou colocar V, na verdade. V, e aqui eu vou colocar C, e aqui eu vou colocar ΔS sobre ΔT também. Aqui vai ΔT... eu vou colocar aqui telinha nesse de cima. Telinha. Então, o que acontece? A gente vai passar para o outro lado e a gente vai ter que o ΔS vai ser igual a V vezes ΔT'. E aqui a gente vai ter que o C, quer dizer que o ΔS vai ser C vezes ΔT. A gente sabe o seguinte, igualando, na verdade, essas duas, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter V vezes ΔT' igual a C vezes ΔT. Isso aqui vai nos dar C vezes 19, que foi o tempo que ele falou na velocidade da luz, e aqui a gente vai ter V vezes 30. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a velocidade vai ser 19C sobre 30. Ou seja, isso aqui é menor do que 2/3, certo? Por quê? Porque 2/3 equivale a 20 sobre 30, se a gente multiplicar os dois por 10, que é maior do que 19 sobre 30. De acordo com a teoria da relatividade espacial, as medidas de intervalo de tempo são relativas ao estado de movimento daquilo que se observa. Certo? Esse item está certo. Tanto as medidas de tempo quanto de espaço são relativas, né? É a relatividade caramba, tá difícil até de escrever aqui. Relatividade do espaço-tempo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado aí. Eu tentei dar o meu melhor aí nesse vídeo. A gente já está quase acabando essa prova. Então, se você já tiver feito a prova do vestibular da UNB ou ainda for fazer, te desejo boa sorte. E é nóis. Tamo junto. Falou.